Que a paz e a graça esteja com todos nesta noite de quarta-feira, dia 1º de abril, primeiro dia do mês de abril de 2026. Quem vos fala é a tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. Nós estamos aí nesta noite para meditarmos na quinta carta à Igreja de Sardes. Louvado seja Deus pela tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da tua justiça. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje vamos fazer diferente. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e depois nós vamos orar. Mas vamos já, desde agora, ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve, assim declara, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, e obedece, e arrepende-te. Portanto, se não estivesses vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Glória a Deus. Vamos meditar. Vamos falar um pouco da história da cidade de Sardes. Sardes, ou Sardis, era uma cidade da antiga Anatólia, terra dos antigos heteus, filhos de Et, mais conhecidos hoje como hititas. Era a capital do reino da Lídia na Ásia Romana, hoje a atual Turquia. Sardes, na antiguidade, como capital do reino da Lídia, alcançou muita prosperidade e riqueza. Sua forma de organização do comércio deixa os historiadores impressionados até os dias de hoje. As moedas, por exemplo, foram criadas por lá por volta do século 7 a.C. Sardes foi destruída por um terremoto no ano de 17 depois de Cristo, mas foi reconstruída sem muita dificuldade devido à sua boa condição financeira de seus moradores. E predominava lá uma grande quantidade de judeus. Suas marcas podem ser vistas ainda hoje, como é o caso das ruínas da grande sinagoga. O apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu na Grécia, quando recebeu a mensagem que enviaria às 7 igrejas da Ásia, incluindo a da cidade de Sardes. A ilha onde se encontrava o apóstolo era o local para onde eram desterrados os grandes inimigos do Império Romano. Foi lá que o apóstolo do amor recebeu as revelações extraordinárias da parte de Deus. O Senhor Jesus aparece em Apocalipse de maneira completamente diferenciada. A cristologia que aquele livro revela, a cristologia do Cristo exaltado. E o Senhor, sendo Deus, conhecendo o profundo e o escondido, e contemplava a vida dos seus fiéis na Ásia. Igreja na terra, como mencionamos anteriormente, estamos diante de uma igreja que habita numa região muito próspera e que provavelmente os crentes eram daqueles bem-sucedidos. E o que interessa para nós aqui mesmo saber é que aquela igreja precisava ser reavivada. Tinha o nome de igreja viva, porém estava morta.
Quando diz ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras e que tens o nome que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Olha só as advertências que aquela igreja, né, foi advertida, como eu já li, né, Apocalipse 3, do 1 ao 6. O que Jesus quis dizer com tens nome de vivo, porém está morto? A igreja de Sardes, muito provavelmente, era bastante bombardeada pelo sistema mundano da época. Podemos entender que, quando Jesus fala, tens nome de que vives, mas estás morto, ele se refere a um povo que só tem título e famas passadas. Com base na piedade que um dia viveram, sabemos, contudo, que no presente da mensagem estavam mortos espiritualmente. O Senhor não estava achando íntegras as obras daquele povo. A igreja estava seguindo os padrões do mundo. Quando Jesus não achava as obras justas, é porque elas não condiziam com o caráter de Deus, como está escrito em 1 João 2,6. Diz, aquele que diz estar nele deve andar com ele, como ele andou. Ou seja, devemos ser pequenos cristos, literalmente, nesta terra. Jesus disse, sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Se praticarmos tudo aquilo que pensarmos, estaremos seguindo nossas próprias paixões e as concupiscências. E não há nada que nos leva para tão distante do Senhor quanto uma vida vaidosa e egoísta. Ter o nome de que vive, mas está morto, se reflete também quando ensinamos a palavra de Deus, mas não vivemos seus ensinamentos. Palavras são vazias. Nós precisamos, nesses últimos dias, buscar o avivamento genuíno. Porque quando assim agimos, cada dia redescobrimos princípios importantes que nos asseguram a vida eterna. E só a palavra de Deus, só a Bíblia Sagrada, a palavra do grande eu sou, nos traz o real avivamento. Muitas das vezes, igreja na terra, o nosso mal é achar que estamos sendo avivados. Mas na verdade, o verdadeiro avivamento significa lembrar do que recebeu, guardar e se arrepender. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Essa exortação do Senhor à igreja de Sardes é bem clara, e em 3 palavras dos conselhos de Jesus, aqueles santos, enxergamos 3 passos para a reconciliação com Ele. E são essas: lembrar, guardar e arrepender-se. Vamos meditar aqui no primeiro passo, lembrar. Lembrar do início da nossa conversão, igreja. Nos traz de volta as experiências com o Senhor Jesus. A nossa paixão pelo Senhor sempre tende a ir decaindo. À medida em que tiramos Ele de nossas prioridades, que tem que ser crucial para a nossa vida. A lembrança é a única coisa que pode nos dizer quem nós somos, onde estamos e o nosso principal objetivo. E o segundo passo que eu quero deixar para nós, igreja na terra, é guardar. Há pessoas que recebem muito de Deus, ouvem muito, porém, mas não guardam a palavra dele. Nós não podemos ser só ouvintes, mas nós temos que praticar, guardar. Mas muitas das vezes não guardamos a palavra dele. E quando errados, não se arrependem. Guardar aqui nesse sentido quer dizer preservar consigo. É a atitude do crente de querer ter uma vida compromissada com Deus. Esse guardar aqui é refletido também no ensino do Evangelho, ou seja, é quando a doutrina preserva na íntegra os valores cristãos. Uma igreja que ensina a palavra de Deus, tal como ela é viva espiritualmente.
Nós somos vivificados pela palavra do Senhor. Terceiro passo, arrepender-se. O Senhor Jesus, ele exige arrependimento daquela igreja também. Se arrepender é mais do que chorar. É um ato de sentir profundamente que errou. Reconhecer que falhou. É se sentir sem razão. É viver o sentimento da frase, calado, eu ainda estou errado. Confesso que seríamos muito próximos se vivêssemos por essa frase. Aleluia. Primordialmente devemos tomar cuidado para não sermos vencidos por nós mesmos, porque é importante saber que Deus está no centro de tudo em nossas vidas. Se analisarmos as passagens bíblicas onde o povo de Deus precisou de reavivamento, perceberemos que o grande problema foi sempre alguém ter tirado Deus do centro da tua vida. Eu quero te dizer nesta noite, igreja na terra, Deus tem que ser o centro da minha vida e da tua vida, não importa a situação e a condição. O que você tem passado, Deus tem que ser primeiro na minha vida e na tua vida. Deus, ele nunca pode estar em segundo plano. Há pessoas que se queixam dizendo, não me sinto bem com Deus, não sinto mais a sua presença e não estou em pecados. Mas porém, será que essas pessoas têm colocado Deus no centro de tudo em suas vidas? Às vezes Deus está em segundo plano em nossas vidas. E nem sempre percebemos quantas vezes andamos por lugares, fazemos viagens sem consultarmos a palavra do Senhor. Muitas vezes, igreja na terra, o Espírito Santo nos adverte, mas somos insensíveis à sua voz. Andamos o dia todo correndo atrás de nosso negócio, objetivo, e nem percebemos que a presença do Senhor foi embora. Porque se nós não buscarmos a presença de Deus, nós vamos nos afastar dele. Quando nós percebemos, estamos longe. O Senhor disse que caso não houvesse arrependimento, ele viria como um ladrão. Ladrão, igreja, não avisa. É melhor nós estarmos preparados. E na carta à igreja de Sardes, aprendemos ainda que Jesus, ele visita a sua igreja para executar juízo. Ele disse que poderia vir como um ladrão. Deus não tem parcialidade com o perverso. Ou se converte e serve a Deus com verdade, ou fica dentro da igreja vazio, sem a presença do Espírito Santo. Deus habita em templos santificados e vivos. O homem que muitas vezes é divertido endurece a serviço e de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios 29, versículo 1 diz isso. Deus sempre lembra da minoria fiel. Ele nunca vai esquecer. Aprendemos também, igreja, com a carta enviada à igreja em Sardes, que o nosso Deus é um Deus justo. E ele diz, tendes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Estas andarão comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Deus, ele está atento a uma minoria que teme o seu nome. Ele preservou Ló. Este justo sofria por causa de todos os pecados daquela cidade. Em 2 Pedro 2, o 6, 7 diz, preservou 7.000 que não se prostrou a Baal e a Zera nos dias de Acabe e Jezabel. 1 Reis 19, 18. Preservou Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel 1, 5 ao 16. Guardou Ezequiel, que foi profeta entre os do cativeiro. Ezequiel 2, do 1 ao 10. Deus sempre preservará uma minoria. O vencedor será vestido de vestes brancas. Deus, ele é fiel, igreja na terra, para cumprir o que promete, mas a vitória é para quem vencer. E sabe qual é o maior segredo para vencer essa guerra? Ficar vivo na presença de Deus. Precisamos permanecer vivos, porque a vida de Cristo em nós é a que nos garante a vitória sobre o pecado e o sistema corrompido. Sardes, a igreja que morreu desapercebida, é para nós uma advertência da vida com Deus. Devemos vigiar com base no que temos recebido. Possamos tomar como alicerce para nós hoje este verso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouve, do guarda o que e arrepende-te. Se a igreja é convidada ao arrependimento, é porque está longe de Deus, mesmo com os pés onde os santos se reúnem para adorá-lo. Outra coisa que me chama muita atenção sobre a igreja de Sardes
a expressão no versículo 5 que diz: e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. O texto deixa claro que não existe a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Podemos ter o nome riscado do livro da vida, mas que nesta noite nós possamos lutar pela nossa salvação. Tenhamos mais empenho em agradar a Deus do que pessoas terrenas. Que possamos nessa noite sentir o sacudir do Espírito Santo sobre a nossa vida, através de tudo que foi falado nesta pregação, nesses minutos com Deus, que nós possamos olhar para dentro de nós, lembrar dos feitos do Senhor, guardar a tua palavra e arrepender antes que venha contra nós o juízo. Lembre-se, não é uma vez salvo, salvo para sempre, porque o nosso nome pode ser riscado no livro da vida. Medita na palavra do Senhor, anda em comunhão reta com Deus, porque Jesus está às portas, Jesus está chegando e nós vamos ter um encontro real com aquele que conhece o nosso caminhar, o nosso deitar e o nosso levantar. Vamos falar com o Senhor? Grandioso Deus, eterno Pai, nesta noite eu quero te agradecer por esta rica oportunidade, por esta palavra, Senhor, a qual foi nos dada nesta noite, meu Deus, que nós possamos, Deus, focar, despertar espiritualmente, Senhor, que nós possamos nesta noite arrepender de tudo aquilo, Senhor, que pode fazer com que o nosso nome seja arriscado no livro da vida. Que nós possamos nos fortalecer na fé. Ah, meu Deus amado, Deus querido, a tua palavra diz que a igreja de Sardes era uma igreja morta, com a fama que estava viva, necessitando ali de vigilância para não ter o seu nome apagado no livro da vida. Ó, meu Pai querido, nesta noite eu te peço, nos desperta, meu Pai, nos desperta para oração, nos desperta para buscar a tua presença, nos desperta, Senhor, ah, meu Deus, para guardar os teus preceitos, os teus mandamentos, Senhor amado, Deus querido, como diz a tua palavra, Senhor Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Olhamos para as cartas, meu Pai, da igreja de Sardes e reconhecemos a nossa necessidade de vigilância, de perdoar-nos, ó Pai. Se muitas vezes temos fama de vivos, mas estamos mortos por dentro, vivendo de aparência e de glórias passadas, nos desperta, Senhor, nos tira, meu Pai amado, Pai querido, toda a letargia espiritual, da preguiça e da acomodação. Pai, nesta noite nós te pedimos, fortalece-nos, Senhor, fortalece o pouco que nos resta da nossa fé, antes que nós morramos totalmente. Pai, nos dê um coração de arrependimento, Pai, que nós possamos ser sensíveis para lembrar do que recebemos e ouvimos e obedecer, meu Pai amado, com integridade. Nos ajuda, Senhor, a vigiar contra as ciladas do inimigo, para que a tua vinda não nos surpreenda como um ladrão. Pai, queremos, Senhor, ser fiel, queremos, meu Pai amado, ser como um remanescente fiel, que não se contamina com suas vestes com o mundo, que o nosso nome seja mantido no livro da vida e que sejamos vencedores, andando contigo, vestindo, meu Pai amado, vestimentas de vestes brancas. Ah, meu Deus amado, Deus querido, nesta noite o Senhor nos exorta à vigilância, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós não venhamos morrer espiritualmente, Pai. E o Senhor faz uma promessa: ao vencedor será assim vestido de vestes brancas e jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Ó, meu Deus amado, Deus querido, que nós possamos, meu Pai, aprender nesta noite com tudo que foi escrito, com tudo que foi dito na palavra do Senhor, e que nós possamos, meu Deus, colocar os nossos pés no chão e buscar a tua presença, a tua face, Senhor, que nós possamos sair do comodismo, em nome de Jesus. Se há algo, Senhor, que não te agrada, que nós possamos ser despertados nesta noite, que nós possamos, meu Deus,
está despertado para a tua obra, para a tua presença, meu Pai. Senhor, se tem algo que nos distrai da tua presença, e nessa noite, meu Pai, nos venha a lembrança de como nós éramos, Senhor. Muitas das vezes a luta, a peleja é grande, e isso, meu Pai, às vezes nos esfria, mas nesta noite o Senhor faz um avivamento dentro de nós, faz um avivamento dentro da tua igreja, em nome de Jesus, Pai, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo, o Senhor é a cabeça. Espírito Santo da verdade, que o Senhor seja em primeiro lugar na nossa vida, e que nós deixamos, meu Pai, tudo para segundo plano, mas o Senhor é o centro crucial da nossa vida. Nós possamos mantermos vivos diante da tua presença, em nome de Jesus. Pai, que esta palavra, esta oração venha, meu Pai, em direção daqueles que necessitam ser reavivados na tua presença. Meu Deus amado, Deus querido, desperta-nos, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, aqueles que ainda estão nas mãos do inimigo, que estão cegos espiritualmente, aqueles que conhecem o teu evangelho, mas de alguma forma, Senhor, estão perecendo sem ver, que estão, meu amado, indo ao abismo abaixo. Quantas famílias pedindo por entes queridos, e assim eu coloco a minha família, coloco a minha parentela, meus filhos, meus netos, diante da tua presença. Eu coloco, Senhor, toda a vida, Senhor, da igreja na terra diante do Senhor. Cada espírito de azar eu coloco diante do Senhor, cada familiar, cada pedido de socorro, cada pedido de oração eu coloco diante do teu altar. Nesta noite, em nome de Jesus, desperta, meu Pai, o teu povo, desperta a tua igreja, em nome de Jesus, aonde eu não posso ir, que esta palavra alcance corações, alcance vidas, meu Pai, que são preciosas aos teus olhos. Meu Deus amado, Deus querido, assim eu te agradeço por esta rica oportunidade, que sejamos despertados pelo poder do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos nesta noite descansar na presença do Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Que Ele tem que ser o centro crucial da minha vida e da tua vida, porque o dia mal chega, mas Jesus tem que ser o centro para nos dar força para continuar perseverando na presença do grande eu sou. Se o Pai permitir, na sexta-feira eu volto com mais uma meditação da palavra e mais um pouco de oração. Amém, igreja? Curta, compartilha, não saia assim, curtir, sem compartilhar. De repente, esta palavra precisa chegar a mais pessoas, e você conhece alguém, compartilha com 5, com 10. E assim vamos fazer o evangelho ir adiante, através da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua noite, a tua família. Estão todos nos meus joelhos. Que vocês tenham uma noite abençoada. E se o Pai permitir, na sexta eu volto, às 18 horas. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.